Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, onde nós vamos estar falando com essa temática extremamente relevante, que é falarmos sobre o cérebro do empresário, sobre excesso de informação. Eu te convido você a pegar o seu papel e a sua caneta para que nós possamos estar avançando aqui com maturidade, né? Afinal, nós vamos estar aqui com a neurociência cognitiva aplicada à tomada de decisão executiva. Então, não perca. De preferência, vá para um ambiente fechado, onde você não tenha tantos estímulos e você agora possa estar absorvendo cada vez mais tudo aquilo que nós estamos entregando aqui. Primeiro de tudo, o cérebro não possui capacidade infinita. O seu cérebro recebe mais informação do que consegue transformar em decisão. O limite cognitivo é o maior gargalo da sua empresa. Grave isso, né? Semana passada eu fiz uma aula falando sobre o cérebro do seu liderado é o seu maior ativo. E agora eu quero colocar aqui, o limite cognitivo é o maior gargalo da sua empresa. Então, dados excessivos igual a decisões comprometidas. Então, nós precisamos começar a colocar o cérebro ao nosso favor e não contra. Então, eu quero que você agora possa estar observando essa foto e me diga o que você agora está analisando. A tendência é que você está vendo um executivo que está agora passando uma linguagem corporal de preocupação, está com seu café, seu notebook, né, a sua agenda, mas tem ali milhares de pensamentos, né? Então, assim, milhares é uma moda de falar, mas tem muitos pensamentos que estão ali. Então, a gente vê o WhatsApp de um lado, o WhatsApp do outro, a gente vê coisas que são urgentes, a gente vê pendências, relatórios, e-mail, enfim, são todas essas questões, né? Então, quando você começa a analisar isso com ênfase, você começa a entender o seguinte: a rotina do caos. O início do dia executivo. Antes das 9, o cérebro já recebeu mais dados do que consegue transformar em estratégia. Imagina, antes das 9 horas. O caos informal sequestra a atenção, antes mesmo da primeira decisão importante. E isso você já começa a trazer uma sobrecarga matinal igual uma exaustão decisória. Afinal, com essa sobrecarga matinal, você está vendo o seguinte: as minhas tomadas de decisões serão difíceis. Então, é muito importante você colocar o seu cérebro a seu favor para essa questão. E você vai ter aqui uma memória de trabalho, né? Então, a bancada mental limitada. A memória de trabalho é a sua bancada mental. Um espaço limitado onde você mantém informações disponíveis para decidir se a bancada lota, a decisão falha. Então, olha só, a memória de trabalho é a sua bancada mental. Imagina, está aqui a bancada, olha a foto. Observa essa foto aqui com clareza e você começa a analisar o seguinte: olha, eu tenho nessa bancada aqui. Eu tenho o CAC, o custo de aquisição de clientes. Eu tenho o LTV, que eu estou contando, Lifetime Value, tempo de vida do cliente. Eu tenho aqui um churn de 2,35%, margem de 31,8%, fluxo de caixa aqui, né? Olha o fluxo de caixa aqui de 1,2 milhões. Pesquisas de NPS em torno de 64%. Ticket médio de R$ 900. Conversão de 3,47, ROI de 2,31. Aí nós temos aqui reclamações, prazo médio, enfim, novos leads, né? 1.284. Nós temos aqui um espaço que, se você for analisar aqui com ênfase, você está vendo o seguinte: a memória do trabalho é a sua bancada mental, mas é um espaço limitado, gente, onde você mantém informações disponíveis para decidir se a bancada lota, a decisão falha. Ou seja, é um córtex pré-frontal extremamente fadigado. Então, espaço limitado é igual ao quê? Decisão crítica. E é sobre isso que eu quero colocar para você aqui. Se o seu espaço estiver limitado, a decisão, de fato, será crítica.
Então, como que você agora está performando de uma maneira mais intencional, em que você consiga estar agora ajustando o seu córtex pré-frontal? Porque isso é relevante, né? Você tem um córtex pré-frontal dorso lateral, ou seja, ele funciona como a sua bancada mental estratégica. O espaço onde você organiza dados, ignora o ruído e constrói a decisão final. E isso é um centro executivo da decisão, o seu córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo. O seu lado matemático, analítico, planejador, né? Então aqui nós temos aqui, ó, a análise, né? Você tem o processo mais analítico, você tem um processo mais de inibição, inibitório, né? Que você vai estar ajustando. Você tem decisão, você tem comparação aqui mais dentro do equilíbrio. Por quê? Porque aqui você está colocando o seu cérebro a seu favor dentro das organizações. E isso é extremamente relevante para que você possa estar construindo algo diferente. E nós temos aqui a ciência, né, de Yale, né? Então, assim, Amy Arnstein, né? Arnstein, né? E as redes pré-frontais. Então, assim, ó, pesquisas da Yale School of Medicina, né? Ou seja, meu inglês aqui não é o lindo e maravilhoso, tá? Não tem problema nenhum. Estou estudando, mas estou aqui colocando aqui para você, ó. A pesquisa na Yale School, né, uma escola de medicina, demonstra como a dopamina, esse neurotransmissor, e a noradrenalina modulam as redes pré-frontais. E é fato, né? A gente começa a entender cada vez mais por que a pessoa faz o que você faz. Sobre o estresse, o excesso dessa substância desativa a memória de trabalho. E qual é a memória de trabalho aqui no principal fator agora? Córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, teu lado matemático, analítico, planejador, entende? O arquiteto do teu cérebro. Então, sobre estresse, o excesso dessa substância desativa a memória de trabalho, reduzindo drasticamente a eficiência executiva. Então, por quê? Porque a dopamina ele vai estar te estimulando a buscar essa recompensa, entende? Em relação a isso. Você tem uma modulação química igual uma eficiência cognitiva, né? Então, a própria noradrenalina que vai te colocar como farol do foco, né? Para você buscar o foco, está em cima disso. É um processo de neuroquímica nas redes pré-frontais do cérebro. E você agora, quando você começa a entender a dificuldade entre você ser multitarefa, né? E automaticamente você ter uma troca rápida de tarefas, olha o que acontece aqui. Nós temos aqui nessa foto a tarefa A, números, ok? Olha o custo de alternância entre você sair de uma tarefa que você está agora, justamente na questão muito mais matemática e analítica, e agora você vai para o lado da humanas, por exemplo, né? Letras aqui. O cérebro não faz multitarefa. Então, assim, aquela pessoa que pensa que vai fazer 10, 15 coisas ao mesmo tempo e que ela está sendo produtiva, na verdade, ela está dando um baita tiro no pé. O cérebro não faz multitarefa. Ele alterna rapidamente entre contextos. Cada troca exige um reprocessamento que consome energia e reduz precisão. Ou seja, você está focado fazendo alguma coisa, agora você para e vai fazer outra. Entende? O empresário multitarefa é, na verdade, o empresário fragmentado. E isso é fato. Por quê? Porque ele tem uma alternância, é diferença de produtividade. Então, quando você deixa de ser multitarefa e você se torna monotarefa, você vai até o fim daquela situação que você necessita. Olha como isso é relevante para esse momento. Então, diante disso, você agora pega pesquisas e evidências de Stanford sobre multitarefa e cognição. Pesquisas de Stanford revelam que o, o HIV, né, mídia, está associado a falhas no controle cognitivo e na memória. Então, olha aqui, a exposição contínua a múltiplos estímulos reduz a capacidade de filtrar o que é irrelevante. Quando você tem multitarefas, né, olha só, erosão do controle atencional. Por quê? Porque o cérebro ele não foi feito para isso, gente.
O cérebro, ele foi feito para um economizador de energia, então ele quer economizar energia, organizar. O cérebro tem padrão. Quando você conhece isso e você ativa o processo de neuroplasticidade intencionalmente, você agora está colocando o seu cérebro a seu favor. Agora, você ser multitarefa, você está, imagina, numa rota, e agora você para, vira para a esquerda. Está andando agora de novo, você para e vira para a direita. Entende? Você está andando agora, você sobe uma lomba. Sabe? Então, assim, ó, são consequências e estímulos do cérebro. Então, multitarefa e cognição. Então, olha como é importante isso aqui, tá? As falhas no controle, principalmente cognitivo e na memória, localizada no hemisfério direito do seu cérebro, ela vai estar baseada nesse comando. Então, nós temos aqui, por exemplo, a rede de comando, né? De network. Nós temos aqui, por exemplo, o córtex pré-frontal. Quero que você observe agora essa foto, tá? O córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, nós temos aqui, ó, resolução de problemas, análise profunda, avaliação de cenários e definições de soluções eficazes. Entende? E já agora na parte do córtex parietal posterior, você começa a entender o seguinte, que você tem, olha aqui embaixo, ó, né? A SEM é a diretoria executiva do seu cérebro. Ela integra informações complexas para construir decisões estratégicas, exigindo proteção total contra interrupções para manter a profundidade cognitiva. Então, você tem aqui também, deixa eu colocar aqui para você, o planejamento, né? Organiza objetivos, recursos e ações para alcançar resultados de alto impacto. Tudo isso na base do córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo. E o controle cognitivo, então, monitora, regula e ajusta as respostas para manter o foco, a disciplina e a performance sob pressão. Então, diante disso, você precisa entender que nós temos o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. O lobo parietal, ele está logo à frente do lobo frontal. Então é como se fosse nessa região aqui, ó. Aqui é o lobo frontal, tá? Onde tem a parte do córtex. Então o córtex não é todo o lobo frontal. E mais ou menos aqui assim, ó, no meio aqui você tem o lobo parietal, tá? Assim como você tem aqui o cerebelo, o lobo occipital, né, que é baseado nas suas visões. E aqui nessa lateral nós temos o lobo temporal, principalmente onde fica o processo da amígdala e também do hipocampo, responsável pelas redes neurais do seu cérebro. Então, diante disso, nós começamos a estar entendendo o processamento executivo nas decisões de negócio. Então, como que funciona então? Quanto maior a complexidade da decisão, maior a necessidade de proteger os recursos cognitivos. Então, decisões estratégicas exigem profundidade biológica incompatível com interrupções constantes. Então, se você agora quer ter uma decisão estratégica, você precisa ter profundidade biológica, ou seja, você precisa realmente aprofundar, entende? Para que você consiga aprender. Complexidade exige blindagem cognitiva. Quando eu falo para você, ó, pegue seu papel e sua caneta e vá para um lugar evitando muitos estímulos, é sobre isso que eu quero falar. Porque quando você evita muitos estímulos, você está entendendo o seguinte, ó, seleção de diretores, tá? Cenário financeiro, ou seja, você está colocando o cérebro a seu favor, mas para ele estar ali, ele precisa reduzir estímulos multitarefa e poder agora estar avançando nessa direção. Então, nós temos aqui o poder da cognição interna, né? Então, nós temos a rede aqui de DMN, né? O cérebro não descansa quando você para. Ele ativa a DMN para integrar experiências, simular cenários e gerar insights estratégicos. O silêncio externo é o combustível da inteligência interna. Então, tudo aquilo que você tem uma pausa é para uma integração, insight e absorção de tudo que você está colocando. Então, você tem um córtex pré-frontal medial, você está agora com áreas como o cingulado posterior, o precúneus, né, em relação a isso também, que você vai estar visualizando um pouco mais. Você tem uma rede de conexão. Então, vamos lá, vamos explicar um pouquinho isso. E o papel, então,
do Precuneus e a simulação mental. O Precuneus é o centro da sua simulação mental. Ele integra memória autobiográfica e consciência para permitir que você antecipe cenários e testes estratégias antes da execução real. Afinal, você tem uma simulação mental, uma antecipação de estratégia. Porque tudo isso aqui está baseado em você entender o seguinte: existe uma expansão do mercado, tá? Existe um crescimento financeiro, existe parceria, estratégias, liderança, gestão de risco. Tudo você precisa parar para analisar. Então, observe essa foto mais uma vez, eu vou fechar aqui, para que você possa estar analisando. Você precisa ter simulação mental. Então, o cérebro, ele fica agora processando. Por isso que mesmo quando você agora está descansando, dormindo, o cérebro ele continua tendo desgaste de energia. Então, olha isso. O que significa a agenda 100% ocupada? Uma ilusão de produtividade. Então, olha a diferença entre a autoridade máxima e alerta estratégico, tá? Uma agenda lotada, você agora está correndo contra o tempo, você está numa fusão muito difícil e, ao mesmo tempo, lá no outro lado, você está com uma antecipação, estratégia e direção. Mente livre, tá? Antecipação, estratégia e clareza. Agenda lotada, reatividade, ou seja, está naquele processo de estar fazendo depois que o caos já se estabeleceu. Urgência todo o tempo e exaustão física e cognitiva. Então, pensar não é ausência de trabalho. Isso aqui, gente, é muito importante para o CEO conseguir conscientizar. Pensar não é ausência de trabalho. O CEO é remunerado para interpretar, antecipar e decidir. Uma agenda sem espaço para reflexão estratégica reduz o líder ao mero executor de urgências alheia. Entende? Então, assim, ó, você precisa parar. Você precisa ter a reflexão estratégica. Você precisa organizar a sua mente e ver, e agora? Como que eu vou caminhar no meio disso tudo? Entende? Então, nós temos aqui, tá, a batalha permanente por saliência, tá? Então, a Salience Network é o radar do seu cérebro. Ela decide a cada milissegundo o que merece sua atenção consciente e o que deve ser ignorado. Afinal, se não fosse isso, nós todos, né, com todo respeito ao transtorno, mas nós estaríamos aqui muito parecido com as pessoas que têm esquizofrenia, tá? Seríamos esquizofrênicos, porque se nós não tivéssemos um filtro, tudo isso nós estaríamos recebendo de estímulo no nosso cérebro o tempo todo e sentindo isso ao mesmo tempo, entende? Então, sua atenção consciente, o que deve ser ignorado, o que merece ter a atenção consciente e o que deve ser ignorado. Em um ambiente de excesso, essa rede vive em uma batalha exaustiva por relevância. Então, o filtro de relevância é igual à economia cognitiva. Então você precisa ser intencional no que você está colocando e, por vezes, evitando alguns estímulos que não faz sentido. Quanto tempo você perde em redes sociais e botando um tempo precioso fora? E eu não estou dizendo aqui que você não deva estar utilizando as redes sociais, porque eu utilizo também. Mas a gente precisa ser intencional a fazer aquilo que o adulto precisa fazer e não o que a criança quer fazer. Entende? Então, nós temos aqui uma guerra permanente pela saliência nas empresas. Quando uma empresa transforma tudo em urgente, ela cria uma guerra permanente pela saliência no cérebro do líder. O sistema atencional é recrutado exaustivamente, impedindo o foco no que realmente importa. Então você tem aqui, ó, urgência constante igual a cegueira estratégica. Então nós precisamos entender agora o que é urgente, o que realmente, né? É, existe um livro muito interessante que é do Christian Barbosa. Ele é um CEO, na época que ele lançou o livro, ele tinha lá 19 empresas, e ele fala muito sobre a gestão do tempo, tá? Sobre o que realmente é a tríade do tempo, o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. São coisas que são fundamentais para que a gente possa priorizar o que o adulto Fábio tem que fazer.
entende? Então, quando o adulto Fábio entende o que ele tem que fazer, ele começa a priorizar muito mais, 70% o que é importante, entende? 20% no processo de urgência e automaticamente 10% no processo circunstancial, aquela verdadeira cafezinha, aquela conversa que se distrai. Agora, é relevante você entender e sair fora do padrão. O brasileiro, ele tem um padrão que ele vive, em média, tá? 70%. A sua prioridade está nas coisas circunstanciais. Depois, tudo urgente e depois importante. Então, ou seja, é muito difícil culturalmente. Então, para que mude essa cultura, precisa ser trabalhado com estrutura e organização em relação ao mesmo, tá? Então, com isso, nós temos aqui uma orquestra cerebral com as três redes, como as três redes se relacionam. A decisão empresarial não é um evento único, mas o produto da interação dinâmica entre a detecção de relevância, o processamento orientado à tarefa e a integração de modelos internos. Então, qual que é a síntese estratégica? Nós temos saliência mais execução mais integração, igual decisão de elite, tá? Então, rede de saliência, o que importa, rede executiva, o que eu faço, e agora o DMN, o que isso significa. Então, quando a gente começa a entender isso, nós saímos fora do quê? Do sequestro neural. Porque é o impacto do estresse. Olha o impacto do estresse que nós estamos colocando aqui, tá? Sobre estresse intenso, o excesso de dopamina e noradrenalina desativa as funções top-down do córtex pré-frontal. O líder perde a racionalidade estratégica e passa a ser governado por respostas habituais e emocionais, ou seja, respostas que já estão gravadas. Então, nós temos aqui um estresse que é igual à desconexão do centro executivo. Nós temos aqui o córtex pré-frontal, tá? Desconectado, o excesso de catecolaminas, a dopamina e a noradrenalina. E os sistemas primitivos, então, emoção, hábitos, sobrevivência no controle. Então, o sequestro da amígdala faz exatamente isso. Eu já falei diversas vezes sobre o sequestro, mas como ela acaba sendo prejudicial para o cérebro do líder, porque quando você está no sequestro da amígdala, que ativa em milissegundo informações, principalmente no hemisfério direito do seu cérebro, mas também no esquerdo, o problema é que o hemisfério direito é muito mais rápido que o esquerdo. Afinal, um é emocional, ação, o outro é inibitório, inibição, lado mais matemático, analítico, lado esquerdo, né? Dorso lateral esquerdo. E a amígdala mapeia, entende a informação e já envia para os dois. Só que um sempre chega primeiro, que é o hemisfério direito do seu cérebro. Então, diante disso, eu quero que você observe a foto mais uma vez e você entenda o seguinte: nós temos a estratégia um, arquitetura e filtro da informação. Nem toda a informação deve chegar ao topo. Estruture filtros organizacionais para que o CEO receba apenas o que exige decisão estratégica, protegendo o ativo mais caro da sua empresa, da sua atenção, o seu cérebro. Então, utilize o filtro estratégico igual à clareza decisória. O CEO ele não pode estar sobrecarregado de todas as coisas, gente. Entende? Então, aqui, ó, nós temos o operacional, dados brutos e atividades, volume e complexidade. Nós temos a gerência, né? Indicadores consolidados, performance e desvio. Para isso, existe a diretoria também, análise crítica, insights, prioridades e risco. E nós temos aqui o CEO, com decisões estratégicas, visão e direção. Afinal, sobre o que você quer agora estar performando? Você precisa que o CEO esteja com o cérebro livre, entende? Então, precisa que ele tenha um filtro dessas informações. Não pode tudo estar chegando nele a todo e qualquer momento. Então, nós temos aqui a estratégia 2, blocos de processamento executivo. Crie janelas, então, blindadas na sua agenda para decisões de alta complexidade, sem interrupções, sem notificações, apenas
processamento executivo profundo, ok? E a síntese estratégica, blindagem cognitiva igual decisão de alta performance. Quando você entende essa decisão de alta performance, quando você agora tem um trabalho cognitivo estruturado, você começa a analisar o seguinte: olha, eu preciso ter o meu bloco, o meu pensamento e eu preciso ter a minha janela. Eu gosto muito de fazer, aí vai de cada pessoa. Eu não gosto de fazer um bloco de 50 minutos. Eu gosto de fazer um bloco de até mesmo 4 horas. Entende? Então, eu faço minis blocos de profundidade com o celular no não perturbe e fazendo aquilo que o adulto Fábio precisa fazer. Depois eu paro, descanso, reorganizo e volto depois, entende? Mas ao mesmo tempo, existem dias que eu tiro as minhas minis férias, tá? Fazendo minha única coisa, que é naquele momento, ser intenso, inclusive em descansar. Aí eu paro, tipo, na quinta-feira e volto lá na segunda-feira e tiro descanso. Afinal, a energia é finita e um cérebro fadigado não performa, ok? E a estratégia que eu quero colocar aqui também, tá? Agendas com espaços cognitivos. Não preencha 100% da sua agenda, tá? O executivo de elite precisa de períodos deliberados para ler, pensar e construir hipótese. Então, o silêncio na agenda é o espaço onde a estratégia nasce. Espaço na agenda igual ao quê? Profundidade estratégica. Então, não lote a sua agenda. Isso não vai ser benéfico. O seu córtex pré-frontal vai estar agora fadigado. E você precisa ter equilíbrio em relação a isso como um CEO. E a estratégia 4 que eu quero colocar aqui está classificação objetiva de saliência. Urgente é diferente de importante, né? Observe essa foto aqui, ó. Ruído e urgência, filtro estratégico, e automaticamente o que realmente é importante. Então, estabeleça critérios rígidos e objetivos para o que realmente justifica interromper esse foco executivo. Proteja sua saliência atencional para as decisões que movem o ponteiro do seu negócio. Afinal, pare de estar com coisas dispersas, entende? Coisas circunstanciais. Foca no que é importante, na sua janela. Urgente é diferente de importante. Classifique o seu tempo em importante, ok? 70% em importante, 20% é naquilo que é baseado numa estratégia, né? Vamos colocar aqui de urgência, né? Estratégia não entra como urgência e você tem que fazer. E a estratégia 5 aqui é treinamento atencional, baseado em quê? Evidências. O Mindfulness ou como uma ferramenta de alta performance ou a sua autorregulação. O treinamento atencional fortalece o controle cognitivo e a regulação emocional, permitindo que o líder recupere o comando sobre a sua própria saliência cerebral. Então, nós temos aqui treinamento atencional igual a comando executivo, ok? Então, nós temos uma área aqui muito importante: mindfulness, respiração, autorregulação do líder, do CEO, é extremamente importante para que o seu sistema nervoso desacelere de toda essa situação. Então, assim, o controle cognitivo e a regulação emocional, permitindo que o líder recupere o comando sobre sua própria saliência. Afinal, ele precisa ter o comando da sua saliência. E agora, o que eu quero colocar aqui para você, na neurogestão, desenhando organizações neurocompatíveis. Neurogestão não é sobre exigir mais esforço, é sobre desenhar ambientes que respeitem a arquitetura cognitiva do cérebro. A transição da cobrança bruta para a otimização biológica é o diferencial do líder de elite. Então, quando você começa a analisar isso, você tem aqui cultura adaptativa, liderança estratégica, decisões inteligentes, propósito claro e fluxos cognitivos. Então, você tem um design organizacional igual uma eficiência cerebral. Na neurogestão, é extremamente importante que você agora coloque isso a seu favor, tá? Neurogestão não é sobre exigir mais esforço, é sobre desenhar ambientes. Lembra da NR1?
que respeitem a arquitetura cognitiva do cérebro. Ou seja, Fábio, mas eu quero ficar agora, tem que ficar numa toca, numa biblioteca. Se esse for o caso, assim eu faço. A transição da cobrança bruta para a otimização biológica é o diferencial do líder de elite. Entende? Então, saber como direcionar todas essas áreas aqui é fantástico, tá? E o estudo de caso, então, aqui está com ênfase no quê? O CEO que decidia no cansaço, antes e depois. Então, vamos lá. Antes, e-mails, urgência, mensagem, reunião, relatórios e decisões adiadas. E depois, o líder com espaço, né? O CEO com espaço na agenda. Então, nós temos uma análise de uma liderança soterrada por dados, com uma transição para uma arquitetura mental neurocompatível. Recuperou o quê? Clareza, decisórios e o resultado da organização. Então, da exaustão à clareza estratégica do CEO. Então, como você agora vai estar ajustando isso? E o framework executivo de proteção cognitiva está aqui. Número 1, arquitetura de filtros. Número 2, blindagem de blocos, ok? Blocos de tempo. Espaço de reflexão, que é extremamente importante, e gestão de saliência. A blindagem da capacidade de decisão no topo da pirâmide corporativa exige uma estrutura sistêmica de proteção cognitiva. Então, como você realmente agora vai ter uma fortaleza mental para ter uma decisão de elite? É quando você agora cria um framework executivo de proteção cognitiva. Afinal, é isso que vai fazer você estar performando. E aqui é a fundamentação científica de onde nós tiramos, então, a Yale, a Stanford e a Harvard. A ciência de elite comprova a neurogestão do excesso de informação não é uma escolha, é uma necessidade biológica para a preservação da inteligência executiva. Então, nós temos aqui esse framework aqui, mais uma vez, a IALE, né, Yale, redes pré-frontais de estresse, a Stanford com multitarefa e controle cognitivo. Aliás, existe até pesquisas que falam que é em torno de 25% que você se torna mais produtivo quando você é um monotarefa e não um multitarefa. E a Harvard, né, com as redes, que é muito importante aqui da DMN, tá? Então, evidências globais para a gestão de elite. Qual é o meu conselho? Continue buscando agora crescimento para que você possa estar aprofundando em como você pode estar otimizando e colocando o cérebro a seu favor para um grande avanço de performance cognitiva, ok? Então, o verdadeiro problema cognitivo do empresário, né? Qual é? O desafio moderno não é a falta de dados, mas o excesso de ruído disputando uma atenção biológica limitada. O líder de elite não é quem processa mais, mas quem seleciona melhor. Então, cuidado com o ruído, a interferência constantes e também com o excesso de dados, informação sem direção. Afinal, você precisa proteger a sua gestão do seu tempo. E a seleção estratégica igual, né, é maior do que o processamento bruto. E o exercício prático que eu quero colocar aqui para você está baseado em quê? Auditoria e interrupções e foco. Então, faça uma auditoria imediata. Quantas vezes sua rede de saliência foi sequestrada hoje? Quantos blocos de processamento executivo real você teve? E identifique os ladrões de atenção e recupere seu espaço estratégico, ok? Então, isso aqui é fantástico para você poder entender o que tem de interrupção e ruído e o que tem de foco e progresso. Então, faça uma auditoria cognitiva do seu cérebro para a recuperação do comando e da sua performance cognitiva, ok? E diante disso, eu quero colocar aqui para você. Para que você possa, então, estar entendendo isso, você tem agora um diagnóstico emocional e empresarial. Se sua equipe opera abaixo do potencial, o problema pode ser uma biologia organizacional incompatível, tá? E se você agora deseja estar
se candidatando ao nosso diagnóstico neuroempresarial e identificando os padrões que limitam seus resultados, sua próxima decisão estratégica começa aqui. Afinal, para você estar concorrendo a uma vaga de diagnóstico diretamente comigo, você pode estar agora preenchendo o nosso formulário e, se você estiver agora apto a estar juntamente conosco aqui em nossa mentoria, o nosso time vai estar entrando em contato com você, agendando essa call após o seu preenchimento, e a gente vai ter aqui uma hora para que a gente possa estar conversando, ajustando e entendendo qual é o gargalo neurocompatível do seu negócio, para que nós possamos estar ajustando a sua performance cognitiva empresarial, ok? Então, diante disso, eu quero deixar aqui para você. Decidir com inteligência. Olha como isso aqui é relevante. Decidir com inteligência biológica. O futuro pertence aos líderes que dominam a biologia da decisão. Em um mundo de ruído infinito, a clareza é o maior diferencial competitivo. Então, neurociência mais estratégia igual a liderança de elite. Ok? Gente, eu quero deixar aqui para você um forte abraço. Estamos aqui com uma aula fantástica, de muita qualidade. E se você agora está pensando em como melhorar suas tomadas de decisões, ela tem uma ênfase nessa área aqui, em como você está priorizando o maior ativo da sua empresa, o seu cérebro, ok? Eu te deixo aqui um forte abraço e nos vemos nas próximas aulas.